Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e hoje vamos falar de um filme diferente dos nossos precursores do Godzilla vs King Kong. Vamos falar de um filme de lobisomem, que se chama simplesmente O Lobisomem, de 1958, e uma coisa bem interessante, 56 ainda por cima, só 2 aninhos depois de ter feito o primeiro Godzilla, e que ele apresenta uma coisa bem interessante, sendo que inclusive essa é a caixa da Versátil, né? Mostrando os outros filmes de lobisomem, com qual ele veio junto, né? E por que ele é diferente, vocês já vão descobrir. Então, e o que ele tem a ver com Godzilla também. Então, já dê o like aqui embaixo no vídeo se vocês gostam do tema. Inscrevam-se e cliquem no sininho para receber as notificações e vamos embora pro filme. Sendo que esse filme, ele difere um pouco dos tradicionais, por quê? Porque aqui temos basicamente uma ficção científica que ele tenta dar uma expressão de ser um filme clássico estilo filmes de monstros da Universal, só que usando a base radioativa. Mais precisamente, numa cidadezinha no interior, um xerife começa a ir atrás de uma pessoa que teoricamente cometeu diversos assassinatos e que aparentemente começa se transforma numa fera para matar suas vítimas, né? E essa pessoa, na verdade, é vítima de um experimento radioativo. Exatamente. Então, gente, estamos falando de um filme que se passa no início da Guerra Fria, batalha dos Estados Unidos e União Soviética pelo controle do mundo, proliferação de armas nucleares, medo de um holocausto nuclear muito forte. E você tem esses cientistas independentes querendo pegar e conseguir altos rendimentos, lucros, serem basicamente o Adão e Eva, algo do tipo, dessa humanidade, e do qual temos esse experimento que acaba resultando no lobisomem. Tanto que eles vão atrás do lobisomem para matar ele, para ninguém descobrir que eles fizeram esse experimento nuclear, né? Então, temos a perseguição ao lobisomem dos dois lados, temos o coitado do lobisomem também, né, que é uma vítima desse experimento, inclusive chega a aparecer no próprio trailer a família do lobisomem, né? Então a coisa fica mais tensa, porque ele não é simplesmente o cara que assassina pessoas, tipo, ele tem uma família por trás. E agora, como lidar com tudo isso da forma mais humana, né? E isso leva a uma questão muito interessante, que leva justamente para Godzilla, que ainda a gente não viu uma questão importante, né? Que como os kaijus interagem diretamente com as pessoas, porque a gente viu que floras inteiras são restaurados e modificados devido às presenças dos kaijus, que essas criaturas absorvem, trabalham altas quantidades de energia, tanto elétrica, alguns, quanto radiação, outros, algumas vezes as duas coisas, né? E como isso afeta as pessoas. E isso nos faz lembrar que existiu toda uma civilização em Godzilla e King Kong no Monsterverse que vivia no subterrâneo, perto do centro da Terra, ou algo do tipo, que foi capaz inclusive de domar o Godzilla, meio que entrar em sintonia com ele, e inclusive criou um sistema que ampliava e regenerava o Godzilla. E que teoricamente não foi extinto pelo ataque do Ghidorah, por causa que você vê que eles construíram várias coisas mostrando as lutas entre o Ghidorah e os outros kaijus. Então, você pensa, como essa supercivilização foi destruída, o que será que foi que levou à extinção dessa espécie de quase Atlântida que temos nos filmes? Lembrando que esses túneis todos estão sendo investigados no final do filme do Godzilla 2, Rei dos Monstros, né? E que essa rede de túneis é uma das bases principais para pegar e nos levar justamente a King Kong vs Godzilla, já que uma das principais rotas de acesso justamente é na Ilha da Caveira. E a Ilha da Caveira tem outra questão envolvendo isso, que é o fato de que eles têm uma população que é imune a doenças, que tem uma capacidade tanto de observação quanto de comunicação tão elevada que eles conseguem se comunicar num nível quase telepático, fazendo movimentos quase discretos, quase invisíveis da nossa percepção normal nos rostos, né? Então é assim que eles pegam, falam entre si. Será que eles realmente são os descendentes da civilização? Como será que ela foi extinta? O que será que a biologia dela tem de diferente do nosso povo? Inclusive,
houve um pequeno vazamento de que uma cena que estava sendo planejada, mas preferiram reestruturar e não comentar, desenvolver isso no Godzilla, era a possibilidade de botar justamente as gêmeas chinesas que aparecem na história como guardiões milenares do ovo da Mothra. Então vai até a outra pergunta, até onde será que nós estamos seres que não são exatamente humanos, talvez outra humanidade escondida entre nós, com habilidades próprias, e terceiro lugar, eu já falei sobre o povo original, sobre esses descendentes, e a questão básica também nós ouvimos falar sobre toda essa questão de tráfico de kaiju, de DNA, com os experimentos, etc. Será que a gente não vai ter algum experimento envolvendo mistura de DNA humano com DNA de kaiju? Inclusive uma coisa bem interessante desse filme do lobisomem que a gente pega é que temos o conceito de que a tecnologia nuclear permite você recriar os monstros mitológicos clássicos através dos experimentos radioativos, né? Que no caso resulta em um lobisomem, né? Fazendo perguntar até onde de repente os lobisomens do passado não existiam devido ao contato de pessoas com radiação que acabaram se transformando em lobisomem, né? Então dá pra fazer umas reflexões bem interessantezinhas sobre esse filme, né? Que acaba sendo muito mais um filme noir, né? Com toquezinhos de faroeste, de terror, de ficção científica. É bem legal esse box aqui de lobisomem, vem 5 filmes inclusive, né, de diversos tipos, né, e esse dos 5 aparentemente é o único que tem um toque de ficção científica, né, enquanto normalmente a gente tem uns lobisomens mais sobrenaturais mesmo. E aqui vai a minha pergunta, será que a gente vai ter mistura de DNA de kaiju com o DNA de humano? Lembrando que inclusive a Biolonte, um dos grandes monstros clássicos inimigos do Godzilla nos anos 80, é justamente gerado pela mistura de DNA de planta com DNA de humano com DNA do Godzilla. Inclusive, os filmes do Godzilla são marcados, principalmente depois dos anos 80, pela presença frequente de humanos psíquicos. Então, será que essa questão vai ser trazida, seja por humanos que foram modificados geneticamente, seja pelos descendentes dessa supercivilização? E você, o que acha disso? Comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos se gostaram e até mais, galera!